Aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, a ansiedade é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade. Você não está só nesse sofrimento, né? Este número alarmante destaca a importância de compreendermos melhor essa condição, suas causas, sintomas e tratamentos. Para nos ajudar a entender do assunto, no check-up no rádio de hoje, nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios o Dr. Everson Damasceno, médico psiquiatra, né, formado em medicina pela Escola Multicampo de Ciências Médicas, a UFRN, residência em psiquiatria no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da UFPB, na Paraíba. Dr. Everson, alegria receber aqui no nosso programa. Seja bem-vindo ao Panorama 95. Bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos que estão ouvindo aí o Panorama 95. É um prazer estar tendo essa oportunidade de participar e de esclarecer todos os ouvintes sobre essa temática que é tão importante, que hoje em dia está cada vez mais crescente, essa necessidade da gente ter esse foco, essa maior cuidado em relação à saúde mental. Quem é o Dr. Everson Damasceno? De onde é que você é? Onde você estudou? Bom, eu sou de Timbal dos Batistas. Eu nasci aqui em Caicó. Estudei minha vida toda aqui em Caicó e acabou que eu consegui fazer a graduação na primeira turma da Escola de Medicina que abriu aqui na UFRN em 2014. E em 2020, quando a gente concluiu, eu consegui depois passar na residência de psiquiatria lá na UFPB, no Hospital Universitário, e agora estou voltando aí para a Terra para dar essa assistência, né, tentar dar esse retorno também para a população aí de todo o aprendizado, de todo esse estudo que eu tive durante esse período. Inclusive é uma área que cresce bastante porque as pessoas estão, digamos assim, com a sua saúde mental um pouco doente, né? Sim, com certeza. Depois da pandemia, esse período de isolamento, então fez com que as pessoas, de certa forma, por mais que estivessem próximas de maneira virtual, mas o impacto que trouxe nas relações, né, na questão de frequentar os locais públicos, que aí se tornou aquele medo, aquele receio, né, inclusive de transmitir a doença para familiares, o medo de perder algum ente querido que pudesse adoecer, né? Então isso trouxe uma certa pressão, né, para todos em relação a estar se policiando e tendo esse cuidado muito ampliado, né? Doutor Everson, o que é ansiedade e como ela se diferencia do estresse cotidiano que todos nós sentimos? Pronto. Antes de mais nada, é interessante a gente perceber que a ansiedade, ela é, antes de mais nada, um sentimento humano. Então, todo mundo sente ansiedade. O problema é quando a ansiedade ela se torna uma doença, né? Se torna patológica, que a gente chama. Então, ela passa a adquirir esse caráter de transtorno quando vai gerar sofrimento significativo para a pessoa, prejuízo no seu dia a dia, né? Seja na sua vida familiar, na sua vida profissional, na questão dos estudos também, né? Questão de escola, faculdade. Então, a pessoa não consegue lidar com as demandas do dia a dia porque a ansiedade está impactando negativamente, né? Então, nesse caso, a gente aconselha esse acompanhamento profissional exatamente porque vai surgir a necessidade de um tratamento para tentar mitigar esse prejuízo, fazer com que a pessoa recupere qualidade de vida, né? Então, a ansiedade, de maneira geral, ela está muito relacionada a uma reação de luta ou fuga. Né? Antigamente, os nossos ancestrais tinham aqueles predadores que eles corriam, né, deles quando estava com medo, era aquela questão de fuga para sobrevivência. Né? Então, é um estado de alerta que o corpo ativa, que aí gera essa tensão, essa apreensão. Então, hoje, a gente já não tem mais esse predador. Os predadores foram substituídos por demandas de trabalho, demandas familiares, né, conflitos interpessoais. Então isso faz com que hoje
a gente acaba sentindo esses sintomas a partir desses estressores do dia a dia. Então, o primeiro gatilho está me prejudicando, eu tenho que procurar realmente tratamento, ajuda. Isso. Você vai perceber o prejuízo funcional. A gente chama de prejuízo funcional. É quando a pessoa não está conseguindo ter a sua performance, trabalhar o suficiente na questão do trabalho, né, do seu vínculo laboral, que aí no caso ele não vai estar conseguindo desempenhar as tarefas e as funções adequadamente, né? Vai ter gente que, por exemplo, vai ter ansiedade mais relacionada a se relacionar com outras pessoas, né? Ou então sair de casa. Tem pessoas que vão acabar sendo tomadas por que a gente chama de pensamentos catastróficos, que aí nesse caso vai pensar o pior de tudo, né? Vai ter uma viagem, já pensa que pode acontecer um acidente. Isso é ansiedade nesse caso? Isso, nesse caso é um tipo de ansiedade. É porque a ansiedade é um grupo grande de patologias que a gente tem hoje na psiquiatria, porque a gente tem que entender se, primeiro, a ansiedade ela pode ser generalizada, que é em todos os contextos, então a pessoa sofre de ansiedade em todas as temáticas e todas as dimensões da vida, né? Por isso que é generalizada. Mas aí vai ter ansiedades que vão ser em pontos, em lacunas específicas, né? Como por exemplo a ansiedade social, que aí vai ser mais focado nessa questão de relações interpessoais, o medo do julgamento, o medo de estar sendo avaliado quanto à questão de desempenho, de performance. Então, são pessoas que na faculdade vão estar com receio de apresentar trabalho. Aquela cobrança também exagerada também é ansiedade? Isso, a cobrança exagerada, porque aí parte desse ponto de que você está com medo de ser julgado negativamente, né? Ser criticado. Então, isso faz com que gere um sentimento de tensão. Essa tensão é o que está relacionado à questão da ansiedade, porque a ansiedade ela vai ter tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psíquicos. Os sintomas físicos, a gente vê uma grande variedade, né? As pessoas, cada organismo, cada corpo vai responder de determinada forma. Mas tem gente que vai ter, por exemplo, palpitações, vai suar frio, tremores, né, sensação de falta de ar. Muitas vezes vai acabar procurando a urgência com esses sintomas, porque aí pensa que está com alguma doença física que pode estar comprometendo, né? Vai ter gente que acha que inclusive que está infartando, porque aí às vezes vem dor no peito junto, né? Então são condições e implicações consideráveis que valem realmente esse acompanhamento profissional. Existem fatores genéticos ou ambientais que aumentam o risco da ansiedade, por exemplo? Sim, com certeza. Essa questão genética está muito hoje sendo estudada. A questão familiar, né, está muito relacionada. Então, familiares que têm com proximidade do primeiro, segundo grau, com ansiedade, favorece com que esse indivíduo ele possa ter essa propensão também a um quadro de ansiedade, a depender, claro, dessa imersão, desse envolvimento com outros fatores, que é os fatores ambientais. Por isso que hoje a gente vê muito como se fosse uma relação entre a influência genética e a influência ambiental, como se uma coisa vai modelar a outra, porque antigamente pensava que o sujeito nascia e morria do mesmo jeito, assim. Hoje sabe-se que tem a influência do ambiente que a gente vive, em quem a gente é e vai se tornar. Então, é muito a partir dessa inter-relação que a gente chama hoje de epigenética, né? Que é a genética com as influências ambientais. A gente percebe hoje, não sei se eu estiver equivocado, pode me corrigir, uma certa banalização do termo ansiedade. Qualquer coisa, porque eu estou ansioso, né? Porque eu estou ansioso. Todo mundo hoje usa a ansiedade como para poder caracterizar alguma situação de sua vida. Isso é ruim, por exemplo? Como eu falei da questão de ser um sentimento humano, então é comum realmente você poder sentir ansiedade. Porque se, por exemplo, você vai na semana que vem ter um evento importante que você vai participar e isso vai ser uma situação que vai ter aquele valor, porque vai ter um impacto positivo na sua vida, então você vai ficar apreensivo com aquela situação, você vai querer se sair bem, vai querer que dê tudo certo. Então a ansiedade é esperado que isso aconteça. Só que o problema é quando tem o prejuízo funcional, o sofrimento que vai ser significativo, aquela pessoa que vai ficar muito angustiada, que vai pensar várias vezes no dia sobre aquilo,
que vai ter sintomas físicos sobre isso, que vai ficar o que a gente chama de ruminação, vai ficar pensando como se o pensamento vem repetidas vezes e você entra naquele looping de preocupações excessivas, né, sobre a situação, porque aí passa a criar situações mais catastróficas do que o que a realidade pode trazer. Então é como se a pessoa vive demais no futuro e ela está preocupada com desfechos negativos, com situações que vão dar errado. Se não for tratada, a ansiedade ela pode ficar mais grave, ela pode desencadear também outras doenças, né? Isso, é comum, inclusive, que a ansiedade esteja relacionada com morbidades como outros transtornos ansiosos, né? No caso da ansiedade generalizada, vai ter pessoas que vai ter uma comorbidade que a gente chama, ou seja, vai ter mais de um transtorno junto, é comum acontecer, transtorno de ansiedade social, tem ansiedade de doença também, que a pessoa vai ter aquele medo de ter uma doença grave, vai procurar muito médico, vai fazer muitos exames, os exames vão dar normais, e a pessoa vai continuar fazendo exames, porque às vezes está sentindo alguma coisa e está pensando que isso é uma doença grave, uma doença que tem risco de vida, né? Então é comum que tenha essas temáticas outras temáticas e grupos de ansiedade relacionados ao quadro geral. Mas além disso, é importante também se perceber que o indivíduo que passa muito tempo ansioso, sem o tratamento adequado, tem um risco também de desenvolver um transtorno depressivo associado. Que é mais grave do que a ansiedade? Que acaba se tornando mais grave porque vão estar juntos, comórbidos, né? Que a gente chama. A ansiedade junto com a depressão. Então, aí no caso, a ansiedade é tamanha que começa a implicar no humor. A pessoa ficar mais para baixo, triste, perder a vontade das coisas, perder o prazer e o interesse de realizar as atividades do dia a dia. Tem ouvindo com a gente no nosso WhatsApp, bom dia. Falar aí sobre ansiedade. Pergunta a ele se a ansiedade atinge a glicemia. Atinge? Essa pergunta é bem polêmica. É porque as pessoas pensam que, assim, principalmente quem é diabético, acredita que a glicemia vai estar muito relacionada à questão do estresse, do nervosismo, né, e que a ansiedade pode acabar implicando nisso. Só que a grande questão é que a ansiedade, ela mexe com o apetite. Vai ter gente que vai ter o apetite diminuído por causa da ansiedade e vai ter gente que vai ter o apetite aumentado. E é comum, inclusive, os indivíduos eles estarem com uma grande predileção por doces quando estão ansiosos, porque o doce ele vai acabar liberando essa sensação de prazer, vai liberar endorfinas que vai fazer você se sentir mais satisfeito e vai aliviar a ansiedade como consequência. Então é como uma forma de remediar, só que muito errado, né? Porque nesse caso isso vai favorecer com que o indivíduo ele possa ter essa vulnerabilidade a outras condições. Então, assim, a gente vê que a glicemia acaba não aumentando exatamente por causa da ansiedade, mas a ansiedade provoca essa interferência no apetite. O indivíduo acaba consumindo alimentos que ele pensa que é pouca coisa, mas que às vezes são muito calóricos, tem uma quantidade de açúcar, de gordura muito elevado. Então isso acaba implicando de maneira geral nas taxas. Tem mais perguntas, bom dia. Doutor, bom dia. Me chamo Ana. Estou com uma crise muito grande de ansiedade. Isso vem desde do dia 9/9/99. Foi minha primeira consulta com o psiquiatra. E eu venho fazendo tratamento. Mas à noite eu estou dormindo bem. Agora o dia me dá vontade de sair, de pista fora, me dá vontade de pular de cima da ponte, mas eu penso na minha filha e penso nas minhas 2 cachorrinhas. Por isso que ainda não terei minha própria vida, mas eu não tenho mais vontade de viver. Eu sinto muita dor, que eu tenho fibromialgia, tenho tireoide também. Doutor, não existe mais remédio. O médico o psiquiatra lá do CAPS disse, não existe mais remédio para passar para mim, porque todos
que ele conhece na medicina, ele já passou. E não adianta. Durante o dia não tem medicamento que me segure. Aquela vontade de me matar, aquela vontade de sair no meio do mundo sem destino. Doutor, me ajuda. Em nome de Jesus, me dá um conselho. Aí são relatos da vida real, né, doutor? O senhor escuta com certeza muitos desses relatos, Sim, né? sim, com certeza. Inclusive, a gente vê as pessoas hoje em dia e acaba vendo muito da aparência, né? Mas não vê, às vezes, o sofrimento que acaba sendo invisível, né? E é comum as pessoas hoje em dia também desconsiderarem, desvalidarem muito essa dor psíquica, porque aí acaba que não é uma questão que é vista visualmente. Você não vê o sofrimento da pessoa. Você pode ver as feições, ver as faces de sofrimento, mas você não vai conseguir quantificar muito bem o quanto ela está sofrendo. Em relação à pergunta da ouvinte, hoje em dia se tem uma grande gama de medicações para o tratamento da ansiedade. O que acontece às vezes é que estaciona em uma determinada medicação ou dose que acaba não sendo suficiente. Então, a gente tem hoje alternativas de ou trocar de classe da medicação ou tentar otimizar a dose da que está tomando. E, além disso, associar outras medicações, porque é o que a gente chama de terapia combinada, né? Quando já está fazendo uso de uma medicação, mas que não está sendo suficiente, a gente associa outras medicações que às vezes podem ser de classes diferentes, inclusive, porque aí no caso da ansiedade, os antidepressivos são os principais para o tratamento, só que a gente pode lançar mão de outras classes de medicações, inclusive anticonvulsivantes, né, que são comuns da gente associar, porque isso acaba aliviando os sintomas físicos da ansiedade junto. Então, no caso da ouvinte, eu acho que é importante se perceber que nunca vai chegar nesse momento de estacionar, de que chegou no limite de arsenal terapêutico. Até porque tem muitas possibilidades hoje, com os avanços na psiquiatria, para essa questão do controle desses sintomas, de trazer qualidade de vida mesmo. Eu acho que o que acontece muito hoje também, as pessoas acabam procurando o tratamento medicamentoso como única solução. Só que a gente se sabe que aliado a esse tratamento medicamentoso tem que se ter também o tratamento psicoterápico, né, esse acompanhamento psicológico, porque é o que acontece. Muitas vezes a pessoa está em situações e contextos de vida de sofrimento que a medicação ela não vai atuar. Vai ter conflitos familiares, insatisfações com situações de vida, com contextos sociais, dificuldades financeiras, que a medicação ela não vai melhorar. Então, são circunstâncias, são questões que vai exigir um cuidado mais amplo do que uma simples medicação. E jamais perder a vontade de viver, né? Isso. Essa questão da vontade de viver, a importância da gente, nesses momentos, procurar mesmo uma ajuda mais intensiva, até pela questão da importância da queixa, né? E nesse momento eu acho que é importante ainda mais se perceber que nessa situação dela, eu acredito que a ansiedade já tenha impactado além, né? Já, como eu falei, a questão da comorbidade com a depressão, nessa queda no humor, essa perda de interesse e desesperança, inclusive, pela vida. Então, acontece que isso vai exigir um tratamento mais ampliado, né? A gente lançar mão de medicações que possam, de determinadas formas, atuar em mais de uma direção, né? Não só focar na questão da ansiedade, porque aí, nesse caso dela, está surgindo outras demandas que vai ser importante a gente otimizar o tratamento para poder cobrir tudo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Só não ouvi o nome do médico, mas bom dia para ele também. Doutor, eu tomo sertralina porque o médico disse que me achou muito ansiosa, entendeu? Mais de ano que eu tomo. Desde que eu cuidei da minha mãe, eu já era muito estressada. Aí eu sou muito estressada. E eu vejo que o sertralina, eu tomo sertralina de 50, já tomei citralopam e eu não vejo muito resultado.
Aí eu já disse ao médico, eu não tenho ansiedade, eu sou muito estressada. Desde a época que eu cuidei da minha mãe, entendeu? Trabalhava e cuidava da minha mãe que era doente. Tem dia que eu sou muito estressada, mas hoje em dia já dá para me controlar. Aí eu queria saber uma coisa, eu deveria tomar esse remédio de sertralina ou fazer o tratamento de estresse? E tem dia que eu sou muito estressada da medida do possível. Bom dia. E onde é que o senhor atende, por favor? Um abraço, Ana, doutor Everson Damasceno. E aí, doutor Everson? Então, o que acontece é porque quando as pessoas pensam em ansiedade, elas focam muito nessa questão de preocupação, de apreensão com o futuro. Só que assim, para o transtorno de ansiedade, a gente tem muitos sintomas que podem estar relacionados. Um deles é, por exemplo, a questão da irritabilidade. É comum o indivíduo apresentar irritabilidade, a sensação de nervos à flor da pele, como se estivesse naquele estado, como se estivesse para brigar a qualquer momento com uma pessoa, né? Tem no pensamento a sensação de branco, às vezes está falando um negócio aí, esquece do nada, daquilo que estava falando. Isso acontece principalmente nos momentos de tensão, que aí, por exemplo, tá numa apresentação, tá se interagindo em grupo. Aí vem aquele medo, aquela coisa, aí some tudo que você tinha planejado de falar, né? Então acontece que a ansiedade, ela tem uma complexidade muito mais ampla do que as pessoas têm em mente. O que eu acho também que deva se levar em consideração é talvez a implicação que isso possa ter no humor, né? Que aí faz com que a pessoa fique com esse humor mais irritado, né? Com esse limiar de frustração menor, então se irrita com mais facilidade com as coisas, sai mais do sério com qualquer besteirinha que a outra pessoa possa fazer, né? Isso é muito comum hoje em dia. Então, essa questão dela estar usando a sertralina e achar que não está sendo suficiente, muitas vezes é, como eu falo, a questão da dose da medicação ou até mesmo mudar a classe da medicação. Hoje em dia a gente tem os inibidores de recaptação de serotonina, que são os principais que são utilizados, né, que a sertralina é uma delas desse grupo. Tem a sertralina, a fluoxetina, o escitalopram, tem outras medicações, e tem os duais, que é outro grupo de medicações de antidepressivos que acabam, como eles atuam em duas vias, eles têm esse potencial maior às vezes de resposta. Então o que é que acontece nessas situações? É comum a gente tentar primeiro otimizar a dose. Não quer dizer que porque ela não está notando uma certa melhora com a sertralina, não quer dizer que não tenha esse potencial de resposta. Muitas vezes é a dose, porque no caso da sertralina, é comum as pessoas às vezes estacionarem na dose de 50 e ficarem ali. Só que na psiquiatria, a gente vê que para uma resposta, a gente tem essa janela de 50 até 200 miligramas. Então pode-se progredir gradualmente essa medicação, essa dose, até ter uma resposta, né? No caso de atingir uma dose máxima, a gente pode ainda associar outras medicações junto com a sertralina, né? Que é a medicação de base. A gente pode colocar auxiliares nesse processo que a gente chama de potencializadores, que aí pode fazer com que tenha um efeito maior. Ou, como eu falei, mudar de classe. A questão de mudar de classe é porque abre espaço para talvez não se adaptar muito bem a essa medicação nova, ter efeitos colaterais que talvez sejam mais indesejáveis. Então, muitas vezes, o fato da sertralina, para ela não acarretar efeitos colaterais importantes e ela já ter se adaptado bem, isso já é importante para a gente pensar de tipo, então ela tolera bem, vamos progredir a dose e pensar a partir disso como a gente pode otimizar mais o tratamento. Então é essencial procurar uma ajuda médica, né? Isso, com certeza. Jamais fazer qualquer alteração por conta própria. Jamais. Por isso a importância do acompanhamento, porque as pessoas pensam às vezes que iniciou o remédio, pronto, vai continuar naquela dose, vai tomar até um certo tempo e depois vai parar. Só que essa questão de tratamento na psiquiatria é muito variável. A gente, hoje em dia, não sabe quantificar exatamente o período de tratamento, porque isso vai variar de caso para caso.
vai ter aquela pessoa que já vai ser mais de um episódio depressivo, que já vai ter ansiedade há muitos anos. Então, o que é que acontece? Não é um tratamento simples de primeiro episódio, a gente trata por um ano e depois tenta tirar a medicação. O ouvinte coloca aqui, uma das coisas que também ajuda bastante na ansiedade é a atividade física. Eu tenho ansiedade e não tomo remédios desde que comecei a correr. Às vezes as pessoas esquecem que precisam se movimentar. Você concorda? Isso mesmo, ele está certíssimo. O que acontece é como eu falei, as pessoas acabam que procuram uma solução encapsulada, que é o comprimido, é a medicação, como uma forma de trazer essa solução mais rápida, mais fácil, mais cômoda. Só que aí tem que se lembrar que tem outras situações que vão contribuir com essa questão da ansiedade, e uma delas é o estilo de vida que a pessoa tem. Então, atividade física, uma alimentação equilibrada e tentar ser mais saudável, né? Essa questão do consumo de açúcares e alimentos industrializados acaba favorecendo a liberação de substâncias inflamatórias. Então, esse estado inflamatório faz com que o indivíduo fique propenso a desenvolver doenças, adoecimentos, no caso dos quadros psiquiátricos também. Porque aí, hoje a gente vê que, por exemplo, a depressão é uma doença intimamente ligada com a resposta inflamatória, né? Então, as pessoas têm muita essa consciência, essa ideia de que é uma doença da mente como se fosse separada do corpo. Só que a gente tem que entender que o corpo e a mente, eles andam juntos, interligados. Bom dia, Gelma de Souza. Bom dia, Marcos Jantas, bom dia você ouvinte, internauta, doutor Everson. Bom dia. Né, que bom. O senhor falando na questão de comida, né? Quando eu estou com ansiedade ou preocupada, eu só penso em comida. Quase todos os dias. Né? Você falou Aí hoje eu estou trocando a questão esse cuidado com a comida, que a gente pensa em chocolate, eu estou botando uva, maçã, né? Para substituir, né? Já que eu tenho essa mania mesmo, quando eu estou... Se alguém quer me fazer raiva, achando que eu vou passar fome, tá perdendo tempo. Mas acaba sendo hoje, estamos quebrando tabus em relação à psiquiatria, né? Porque antes, quando se falava, psiquiatra, vinha aquele preconceito. Fulano tá doido. Hoje tem mais consciência que acaba sendo uma ansiedade, uma depressão, e que é preciso estar perto de um especialista? Sim, com certeza. Eu acredito que principalmente depois da pandemia se tornou mais comum as pessoas terem sintomas, né, de algum adoecimento mental, até pela própria condição que foi limitante, assim, que pegou todo mundo de surpresa. Então eu acredito que essa questão de categorizar como loucura, né, e ser uma coisa da sua cabeça, que o povo fala, não, isso é besteira, não pensa desse jeito, é uma coisa da sua cabeça. São situações que acabam desvalidando, como eu falei, o sofrimento. Porque aí a pessoa, por mais que a outra ela não tenha noção desses impactos, mas para a pessoa que vive aquilo, é um sofrimento importante, significativo, que ela vai tentar driblar aquilo, né? Por isso a importância do acompanhamento profissional, porque muitas vezes a pessoa vai acabar escolhendo alternativas que não vão ser tão benéficas para ela, porque ela pensa que vai ser o melhor. Tipo, comportamentos de evitação. Eu sinto ansiedade apresentando trabalho em grupo, então eu não vou apresentar trabalho na faculdade, eu vou tentar evitar, vou pedir para meus outros colegas fazerem. Então isso é um comportamento evitativo. Isso não é o certo a se fazer, porque o objetivo da gente é fazer com que esse indivíduo ele tenha qualidade de vida e se consiga recuperar essa capacidade de viver de forma plena, né? Então, o objetivo aí é fazer com que desmistifique mesmo essas temáticas hoje da saúde mental, porque a gente percebe que isso é muito mais amplo do que a gente pensa. Hoje os adoecimentos em saúde mental acabam tendo uma maior variedade, até pelo nosso estilo de vida, por essa questão hoje das redes sociais, que tem um impacto muito importante também. Então, às vezes a pessoa vive uma situação de estresse, uma situação que traz esses prejuízos e não percebe, porque são coisas muito invisíveis, elas estão interligadas e a pessoa às vezes não percebe as situações que podem acabar
desencadeando, que podem ser gatilhos para essas situações. Gente, anote aí, Dr. Everson Damasceno, ele vai estar aqui todas as quintas-feiras no nosso programa, ele é médico psiquiatra, atende na Clínica Santana, Rua Joaquim Gregório, 692, bairro Peneda, aqui em Caicó. Anota o telefone aí de consultas, 849-9914-3305, vou repetir, 99914-3305, e no Instagram você pode seguir o Dr. Everson, @Dr.Everson Damasceno. Obrigado pela sua participação. Até quinta-feira. Obrigado, Marcos. Nos vemos semana que vem. 8h26. Já a gente volta com